Boa tarde, hoje é dia 20 de junho e estamos aqui hoje para discutir sobre tecnologia com uma pessoa que não é bem de tecnologia, é de um setor que em tese não tem tanta tecnologia, mas que entende muito de tecnologia e onde a gente vai ver como é que está essa interação da tecnologia com esse mundo real nosso. Até porque na tecnologia as pessoas sonham alto, né? Aí de repente vem um advogado e fala, pera, não é bem assim não é isso? Exatamente. Por isso a gente conversa hoje com o Rodrigo do Tosini Freire, que vai falar de um pouco disso, né? De trazer a tecnologia para o pé no chão, né, Rodrigo? É importante agora o papel dos fuzzies, né? Porque a gente tem os techs, que são os cientistas, engenheiros, matemáticos e a galera toda da tecnologia, programadores, e que criaram um mundo completamente novo, numa velocidade avassaladora, e precisa um pouco agora de advogado, de psicólogo, de cientista social para poder acalmar essa onda, harmonizar e colocar aí as relações na sociedade em paz para que seja uma vantagem, né? Um mundo melhor e não apenas repetição do que já existiu até agora da mesma forma de sempre. Tem que utilizar a oportunidade para inovar. E aproveitando a chuva, vamos pegar alguns temas aqui que tecnologia foi bem importante para a gente, está sendo bem importante. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre fala em relação ao Brasil é o sistema brasileiro de pagamentos, né? O Brasil é um dos mais avançados, você consegue mandar a TED ali na hora e tal. Como é que você está vendo o desenvolvimento disso aqui no Brasil e no mundo? Tem alguma coisa aqui no Brasil que pode ser, que complique esse sistema nosso, que melhore ele? Olha, acho que o sistema é seguro, que desde que foi criado o SPB, a TED foi criada primeiro com valores mínimos mais altos para transferências, depois com a diminuição desses valores, com a integração dos sistemas dos bancos de redundância, hoje a gente pode dizer que faz transferência relativamente rápido, tem os piloto de reserva que libera as operações de tempos em tempos e tem ainda o sistema dos boletos padronizados entre todos os bancos, permitindo liquidação e pagamento em diferentes instituições, o que é muito bom. E, na verdade, parece que agora, com toda essa tecnologia, falta um passinho a mais, que é liberar a TED para que ela aconteça 24 horas por dia, com um custo mais baixo e entre as diversas instituições financeiras. Porque você tem um horário durante o dia com o qual você consegue fazer a TED e depois daquilo só transferência entre a mesma instituição. Então, para a gente ter a mesma agilidade de pagamentos de valores pequenos, transferências, feito a gente tem visto a experiência na China e a experiência na Índia, está faltando esse passo que parece já ser a agenda do Banco Central, da agenda BC+, que tem conversado com os players do setor para implementar esse sistema o quanto antes, o que muda bastante a dinâmica de transferência de recursos, sobretudo de pequenos valores e para a população em geral. Você comentou um pouquinho de China e Índia. Qual que é, a Índia, principalmente, qual que é a grande diferença que ele tem, o sistema deles, em relação ao nosso hoje? Eu acho que essa habilidade de fazer essa transferência real-time de pequenos valores a qualquer hora de baixo custo. Qualquer hora, sábado, domingo? Sábado, domingo, 24/7. Então, o que você vê é que todo mundo trabalha transferindo dinheiro a partir de smartphone. Na China, o QR Code é um delírio. Você chega em qualquer mesa de restaurante, tem um QR Code que você vai lá, quando você fecha a sua conta, você faz uma leitura com aquilo e transferiu na hora. Se você é meu contato, eu passo direto. Se você não é meu contato, eu leio um QR Code no seu telefone e te pago. Eles brincam que até mendigo pede esmola apresentando um QR Code no smartphone, né? E disso decorrem algumas coisas interessantes. Por exemplo, no exemplo da Índia, que adotou a UPI, que é a Unified Payments Interface, você coloca a sua conta corrente bancária associada a uma conta de pagamento, você consegue fazer essas transferências real-time. E uma questão importante que aí decorre é onde que fica a informação a respeito das transações que são feitas. Fica com o banco? Fica apenas com a empresa de pagamento? Então, quem tem conhecimento do Big Data aí, de onde o dinheiro está circulando e fica mais competitivo para dar crédito, para oferecer serviços financeiros de investimento ou eventualmente para oferecer seguros e outras coisas. A experiência da China, pelo que a gente viu lá, é que essa informação fica com a instituição de pagamento e ela tem ampliado o leque de produtos e serviços financeiros prestados para a população geral por conta disso. Então, é uma inovação diferente, mexe com os players do setor. Não sei se lá o modelo é o mais seguro
parece que é menos regulado do que aqui. Talvez seja interessante ter isso operando num ambiente um pouco mais supervisionado. Não tem ainda essa medida pronta, mas que vem grandes avanços na dinâmica do mercado por conta dessa possível transferência real-time de valores de qualquer montante a qualquer tempo. Isso aí mexe bastante com as estruturas do mercado. Fantástico. Imagino que sim. Tem uma vida de professor. Chega em casa às 11h30 da noite. É a hora que eu tenho para fazer as coisas bancárias. Eu quero agendar os meus boletos, eu quero fazer uma transferência e quase nunca dá certo. Tem que esperar o dia seguinte. Né? E na facilidade de transferência de dinheiro, de forma geral, QR Code tem realização de pagamentos. Algumas fintechs já estão utilizando o QR Code, né, para você fazer transferências ou até gerando boletos, que eu acho que é um passo atrás do ponto de vista de tecnologia, mas é uma solução interessante, né? Mas ao mesmo tempo a liquidação dessas operações, seja através de QR Code, tem que ser nos horários que são permitidos, disponibilizados hoje, que não são ineficientes, por muito tempo foram mais eficientes do que a grande média da indústria, mas agora já tem tecnologia sendo adotada em outros lugares e acho que existe um passo a ser dado. Tentando olhar um pouquinho de uma maneira mais ampla, Rodrigo, como é que você vê o papel assim, da regulamentação na tecnologia? Acho que você comentou que a tecnologia está desenvolvendo muito rápido e vindo com ideias boas e muito ligeira, né? E a vez de ter a parte da regulamentação, a parte do sistema jurídico em si, que não é um negócio tão ágil. Como é que você vê esse negócio aí? Esse dilema sempre existiu. Nunca num sistema de civil law, onde você tem a lei escrita ali num determinado diploma com um sistema legislativo tradicional e aquilo é base para o julgamento feito pelas cortes e não tanto os precedentes e costume quando num sistema de common law, é mais difícil você acompanhar a evolução da sociedade. E com a tecnologia chegando numa velocidade muito grande, com novidades surgindo praticamente todos os dias, fica mais difícil ainda. Talvez em nível de autarquias e regulamentações, por exemplo, o próprio Banco Central, ele permite hoje assinatura de contrato de câmbio por qualquer forma de assinatura eletrônica que as partes decidam que tenha segurança e valor entre elas, o que é muito interessante. A mesma coisa ocorreu em relação à abertura das contas 100% online. Nesse nível talvez seja mais fácil regular e recebendo essa tecnologia aos poucos. No que depende de legislação federal e discussão no Congresso, isso vai ser sempre mais difícil de ser acompanhado. Mas aí, o que a gente faz? Vai dar tempo de ser civil law? Vai dar tempo dessas leis serem evoluídas ou forçosamente a gente vai ter que trabalhar mais com a intenção das partes, com a boa-fé, com costumes naquela região? Quer dizer, continua sendo a lei mesmo a principal? Hoje não tem dúvida nenhuma, mas esse desafio vai ser cada vez maior. Quer dizer, uma conversa de WhatsApp já foi reconhecida como forma válida de mostrar a intenção às partes e de prova no judiciário. Então é um desafio grande. O que mais me preocupa é a arbitragem regulatória. A gente tem que ser ágil e tem que acertar a mão na regulamentação para não afastar a inovação e os benefícios econômicos para a sociedade em geral que vem da inovação. Então, se você regula demais, o mundo hoje não tem fronteiras. O pessoal vai fazer em outra jurisdição onde ele tenha um ambiente regulatório mais favorável. Se você regula de menos, você pode criar situações assimétricas ali, que você coloca as pessoas em risco, o patrimônio das pessoas em risco, e você vai ter que ir adequando de tempos em tempos. Hoje fala muito em Regulatory Sandbox, que é um modelo em que você tem um determinado conceito novo, você deixa aquilo funcionar até um determinado limite, até um determinado valor de operação e vê como isso funciona no mercado e depois você decide adotar com ajustes ou não adotar determinada inovação. Mas assim, é preciso que a gente esteja antenado. Eu acho que os advogados cada vez mais vão ter que discutir esses temas com reguladores, olhar muito o exemplo do que está acontecendo ao mesmo tempo lá fora, para a gente ajudar o país a ter um ambiente regulatório que favoreça a inovação. O maior medo é ficar de fora desse mundo inovador por conta de burocracias e de complicações regulamentares que já são tão costumeiras aqui no país. Pelo menos no ponto de vista administrativo, o Banco Central me parece, tem agido bem. E parecido com isso que você está dizendo, assim, na regulação das fintechs de crédito,
O próprio presidente do Banco Central falou, olha, a gente regulamentou, por enquanto está assim, vamos deixar andar. Na hora que isso atingir um determinado valor, a gente vê se tem que mudar a regulamentação. Então, vamos deixar acontecer para ver como é também. Porque muitas vezes o regulador ou o legislador, lá no caso do Congresso, ele quer imaginar situações que ele sequer conhece, né? E aí faz uma lei que acaba mais atrapalhando do que incentivando. Sim. É importante deixar a coisa andar um pouco também e aprender com o caminho aí, né? Inclusive porque o volume dessas operações feitas através de contas de pagamento em relação ao volume das operações feitas no sistema bancário, por enquanto não oferece risco sistêmico. Exatamente. A porcentagem dessas operações, então existe um espaço para você ir aprendendo, errando e corrigindo rapidamente seus erros, como é natural em qualquer inovação que é feita. Mas, de forma geral, eu sou positivamente surpreso, tanto com a atuação da CVM, quando ela reformou a instrução CVM 391 dos fundos de investimento em participações, fez a 578 para as empresas de capital semente, empresas emergentes, flexibilizando a possibilidade desse investimento. Tem algumas coisas para serem acertadas ainda nesse mercado, mas eu acho que é muito transferência cultural do que já acontece em jurisdições onde isso está mais avançado, para a gente aprender a pensar com o mesmo mindset aqui, mas foi uma grande novidade. A regra de Investment-Based Crowdfunding, a instrução CVM 588, uma grata surpresa, depois de um processo de audiência pública que foi bastante discutido com o mercado e que os pontos que o mercado colocou foram, na medida do possível, no entendimento da CVM, ouvidos. O Banco Central agora tinha encerrado em 17 de novembro do ano passado a audiência pública das sociedades de empréstimo entre pessoas, das sociedades de crédito direto, e agora trouxe a regra, a resolução 4656, de uma forma que foi muito bem vista pelo mercado. Depois saíram duas circulares, uma falando do processo de habilitação dessas instituições e outra falando do plano de contas, que parece que estão super alinhadas com o espírito da regulamentação de manter uma simplificação regulatória nos processos e conseguir que essas instituições aí operem dentro de um contexto menos burocrático do que o que é necessário para uma instituição financeira tradicional. Essa abertura com um mínimo de regulamentação que dê segurança para os empreendedores tentarem. Sim. E aí, admitindo novos entrantes num mercado tão grande e concentrado como o mercado financeiro, isso já, por si só, voltando ao começo da sua fala, você falava a questão da TED tem também uma barreira que é o custo. Isso. Se eu admito novos entrantes e dou base para que eles de fato possam tentar concorrer, eu já levo essa ideia dos custos para baixo, mostro ao mercado novas tecnologias que os incumbentes vão falar, opa, eu preciso me mexer e fazer também. Né? É a democratização de todo o processo digitalizado. Isso. Né? Isso. Que é uma coisa impressionante. Hoje, dependendo da distância que você vai percorrer, é mais barato você pegar um Uber Pool do que um ônibus, dependendo de onde você está se deslocando até São Paulo, porque você paga menos do que pagaria em 3 ou 4 viagens de ônibus e você faz o percurso em menos da metade do tempo. Que isso é só a desmonetização e a democratização de um processo digital, que é o que acho que tende a acontecer. E com mais qualidade também, você vai vir num Uber, com mais qualidade agora na indústria de serviços financeiros, sobretudo para operações de varejo. Tá. A gente via já um movimento das fintechs, você vê a distribuição das fintechs, já tinha uma grande parte, acho que quase perto de um terço, depende de como é que você mexe, que já eram fintechs na parte de crédito, né, de peer-to-peer, ou dessas outras modalidades. Como é que você viu esse movimento? Você que está bem inteirado, você acha que o negócio vai aumentar mais ainda ou as fintechs, tem mais gente buscando montar depois dessa legislação? Olha, a peer-to-peer, coisa interessante, porque nunca existiu um modelo puro no Brasil. Simplesmente você colocar uma plataforma que fazia o match entre quem quer emprestar e quem quer tomar, isso aí é considerado intermediação financeira e não dava para ser feito. Então essa operação sempre foi feita tendo como participante uma instituição financeira para originar essas operações a favor do tomador e depois ceder para quem estava emprestando, o que traz um pouco de custo e ineficiência nesse mercado. Mas também não é todo mundo que operava como fintech de crédito que tem estrutura de capital, em princípio o capital regulatório mínimo é 1 milhão, que tem um modelo de negócios ou que
tem uma infraestrutura de informática e tecnologia capaz de operar no mercado. Você vai ter que propor o seu projeto para o Banco Central e ali tem uma certa discricionariedade para você avaliar a conveniência ou não e a possibilidade daquele determinado player atuar. Mas a verdade é que essa operação que existe hoje ainda pode continuar sendo feita para quem não tem tamanho, para quem ainda não tem mercado. E na medida que cresçam, você pode evoluir. Agora você tem, por exemplo, diversas outras situações que podem ocorrer. Tem grande administradora de condomínio predial, hoje, que tem uma carteira de clientes super grande, que tem todo o hábito de consumo daquele condomínio em relação a diversos serviços e necessidade de reformas e sabe o critério de adimplência ou não das taxas de condomínio pelos moradores, que ela pode estar interessada em dar créditos para o condomínio para diversas finalidades. Então, assim, você tem cliente, você tem informação, talvez agora tenha ficado mais fácil você dar crédito num determinado contexto. Um ambiente menos nebuloso nesse sentido. Então, é engraçado, né? Quer dizer, você pode ter novos players, empresas de algum setor, varejo, num determinado contexto, que nunca pensaram nisso, mas que podem ter crédito com opção. Você tem diversos varejistas de médio porte aí, que nunca tiveram porte suficiente para fazer parceria com uma instituição financeira, para vender parcelado, e que agora talvez possam ter sua própria instituição. Então, eu acho que... abre mercado. Abre mercado. Acho que tem muita coisa acontecendo e mais coisa para acontecer ainda. Uma outra pergunta, mudando agora de tecnologia, vamos falar um pouquinho de blockchain. Blockchain é tecnologia, um pouco da vedete aí do mercado hoje em dia, todo mundo falando sobre ela, está num hype enorme e tal. E uma das coisas que sempre falam em relação a blockchain é a parte de que ele tira o intermediário de muita coisa. Quando a gente cai no campo jurídico, esse intermediário, em muitas das situações, é um intermediário necessário, que está lá descrito, etc. Como é que você vê essa tecnologia aí entrando nessa parte jurídica? Quer dizer... A intermediação muitas vezes ocorre por conta da lei. Também, né? Ou ao contrário. Ela concorre da lei, quer dizer, toda a parte de registro de documentos, de escrituras, é a lei de registro público que existe aí, que define quais são os cartórios, o papel dos cartórios. Então você tem um modelo legal que está ali, que você tem que observar. Então, imediato, o primeiro raciocínio, blockchain pode ajudar essa turma pra caramba. Reduzir custo de back-office e tal. Então você faz um sistema ali que ele comunica com os livros do cartório e gera os apontamentos na forma como eles são registrados por lei, você tem uma vantagem competitiva enorme para diminuir custo, diminuir número de pessoal na burocracia, no paperwork que você tem por trás disso. Você pega essas operações de blockchain que estão sendo anunciadas em cadeias de comércio exterior, que tem documentos que são gerados, carta de crédito, bill of lading, essas coisas todas, você coloca tudo isso emitido eletronicamente num blockchain que tem um registro imutável e vai atestando o cumprimento das diversas etapas da operação ali, é um putz de um trabalho, não é desintermediado, mas a intermediação funciona de uma forma muito eficaz. Agora, aí pensando de uma forma mais... eu diria, futurista mesmo, questão é que a revolução que o blockchain traz é uma revolução de confiança. No limite, se ele funcionar, o blockchain público com consenso descentralizado, e a gente não está falando dos blockchains privados aí, o blockchain público é a confiança depositada num sistema descentralizado. Então, já ouvi num congresso alguém falando que essa revolução que está acontecendo, quando decidirem dar um nome para ela, para fins dos livros de história, será chamada Revolução da Confiança. E aí, tem diversos casos em que se a população começa a colocar confiança num determinado contexto, pode ser que a lei simplesmente caia em desuso. Em alguns casos e tudo, porque aquilo, a confiança mudou de lugar. Não está mais daquela forma. Eu sempre brinco, Rodrigo, às vezes estou dando palestra sobre o tema e eu pergunto quem é que gosta de cartório. Até hoje ninguém levantou a mão, não sei porquê. Acho que nunca teve um dono de cartório nas minhas palestras. E aí eu falo, eu tenho um apartamento para vender, eu quero vender ele pelo preço de mercado, mas eu não passo a escritura. Quem compra? Ninguém compra o meu apartamento. Sim, ninguém vai comprar. Então hoje a gente deposita confiança nesse terceiro. Né? Sim. E aí essa mudança... volta às origens do direito, que são os usos e costumes. Enquanto as pessoas não estiverem dispostas a depositar confiança em algo que elas não conhecem ou que é disperso, não adianta lei nem tecnologia, né? Precisa de uma mudança cultural, né? E tem uma transição, né?
Por isso é que eu falo, é uma ótima oportunidade de redução de custo. Se o cartório puder prestar o serviço por um valor menor, porque ele teve uma redução de custo, o importante é que isso chegue à população e gere bem-estar. Exatamente. Né? Porque a gente fica vendo a Bitcoin e outras criptos chegam a 500 bilhões de dólares de valor de mercado. Vamos ver o que foi feito de inclusão financeira até agora. O que diminuiu o custo de transferência para um cara num país pobre que trabalha num país rico e tem que mandar dinheiro para a família sempre. Quer dizer, então assim, esses são os grandes objetivos que a gente tem que buscar e que talvez precise de uma inovação nossa mesmo para usar essa tecnologia a favor desses propósitos. Né? Advogado tem uns emprego pro resto da vida aí, né? Só para fazer essa ajuste aqui dessa já que você falou, para você estudante de direito que está assistindo o Rodrigo aqui, já percebeu que só direito romano não vai dar para estudar, né? Precisa olhar para frente também, né? Deixa todas as Lawtechs virem, vamos utilizar nos escritórios intensivamente toda a tecnologia para fazer todo o trabalho repetitivo, nos ajudar com pesquisa e vamos pensar as novas relações jurídicas que surgem das novas tecnologias, desde o caso clássico da responsabilidade por acidente do carro autônomo, um médico participando de uma cirurgia de forma remota, as consequências financeiras e não financeiras do blockchain. Tem um mundo novo para ser explorado. Aí é a melhor época do mundo para ser advogado. Ô Rodrigo, a gente já está estourado no tempo aqui, mas eu queria só te fazer uma pergunta bem rápida. Tem um monte de gente pensando, vou montar meu negócio, vou montar minha fintech e tal. As pessoas lembram de fazer uma pré-consultoria com um advogado? Na maioria dos casos, não. E eu concordo que é mais importante desenvolver o produto, procurar um market fit, montar um time aí, mas não demora muito também não, porque tem algumas coisas que você não vai poder, você vai precisar corrigir e vai precisar certificar que você fez antes de se apresentar para um investidor, antes de se apresentar para um VC, alguma coisa. Não adianta, ninguém fala bem de advogado, mas sem advogado o mundo não é, né? E a gente está aprendendo a viver esse mundo, a ser cada vez mais pro-business. Isso aí. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Beleza, não, eu que agradeço a oportunidade. Hoje tivemos aqui uma conversa espetacular com o Rodrigo aqui. Obrigado, Rodrigo. Não, eu que agradeço. E você viu que assim tem muita coisa para ser feita aí nessa junção aí dessa tecnologia nova com esse mundo que a gente tem hoje, né? E muitos desafios aí a serem vencidos. Isso aí. Né? Então é isso. Muito bom. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.